Vamos começar mais um podcast, quinto podcast do nosso Heart Team. Dessa vez a gente está desfalcado, estamos sem a Marcinha. Gostaria de mandar um salve para a Marcinha. Mais uma vez, Guilherme Levi. Recebemos Cássia Wright? Higger, viu? Eu sempre falo errado. Eu falei assim, eu vou tentar até o final. Tudo bem? Tudo bom? Gostaria de agradecer a sua presença. Não deixem de seguir @doutora Cássia Higger, agora falando de forma certa. Tá para vocês no feed para vocês seguirem. Hoje o tema é um tema bem específico, que seria o cardiointensivismo, ou melhor, o neurointensivismo no cenário de pós-operatório e os cenários que o pessoal perguntou. Não deixei contemplando só um cenário não, para a gente poder fazer bastante pergunta interessante. Mas como veio perguntas legais até de formação, acho que fica legal a gente começar literalmente do início. Como é que foi a sua formação? Como é que se apresenta para o pessoal? Então, gente, bom, obrigada inicialmente pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre neurointensivismo. Neurointensivismo a terapia intensiva é uma especialidade relativamente nova e o neurointensivismo é uma subespecialidade que é mais recente ainda. Eu, em verdade, após a graduação, eu fiz a residência de clínica médica, fiz a residência no Hospital Pedro Ernesto, e após eu fiz a residência de medicina intensiva na UFRJ. Né? Na época, em realidade, não havia essa necessidade do pré-requisito, né, da clínica médica. Eu fiz porque eu achei que naquele momento ia me dar uma base mais interessante para fazer medicina intensiva. E depois, a partir de então, dentro da residência de medicina intensiva, a gente tinha a possibilidade de fazer um rodízio, um rotatório de um mês em um CTI qualquer no mundo. E eu escolhi fazer, um amigo meu conseguiu que eu fizesse esse rodízio. Eu fiquei um mês no Massachusetts General Hospital, em Boston, na UTI de lá. E para mim isso foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu conheci exatamente o que era o neurointensivismo, me apaixonei, achei aquilo super interessante, vi que no Brasil a gente não tinha ainda muito bem desenvolvido, estava começando, então olhei e acho que é isso que eu quero fazer para o resto da minha carreira. Legal, e essa oportunidade do próprio intercâmbio, né, de certa forma, você foi a única pessoa que fez isso? Na época, você conheceu outras pessoas que também fizeram? Foi uma coisa fácil de conseguir? Na época não era todo mundo que optava por fazer, mas eu não fui a única. Outros colegas meus foram para CTIs de outras partes do mundo. Muitos foram para os Estados Unidos, um colega meu foi para a França anteriormente. Foi relativamente fácil de conseguir, porque eu tinha um amigo, né, o Flávio Naco, que hoje em dia está no... Flávio, exatamente. E ele, em realidade, ele tinha feito um fellow de medicina intensiva cirúrgica em Boston. Então, na época, ele era meu staff de residência, eu comentei com ele que eu queria ficar um tempo, fazer meu rodízio fora do país, queria fazer em neuro. Ele falou, eu consigo para você, eu acho que eu consigo para você, em Boston, no MGH. E aí ele fez as apresentações, e com isso foi relativamente fácil de conseguir. Legal. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei um mês. Lá eu fiquei um mês. E para mim já foi bem interessante, né? Porque é todo um outro tipo de serviço, uma outra organização, foi bastante interessante. É uma outra realidade, né? Isso é uma coisa que eu ainda quero fazer também, e acho que todo mundo deve... Acredito que muita gente tem interesse, né? E às vezes não tem o estímulo de procurar e tudo mais. Falando de perguntas mais específicas agora que o pessoal fez, em relação ao dia a dia e algumas metas, né? Vou começar com a meta pressórica, numa hemorragia subaracnoide aguda. A gente tem uma meta? A gente tem uma meta no seguinte sentido, né? A gente ainda não tem ensaios clínicos bem conduzidos, randomizados para a hemorragia subaracnoide em si, mas baseado em estudos observacionais, a recomendação é que enquanto o aneurisma não for clipado ou embolizado, ou seja, enquanto o aneurisma não estiver seguro, a gente deve manter uma pressão arterial sistólica máxima de 160 milímetros de mercúrio. Né? Uma vez que o aneurisma esteja seguro,
aí a gente pode manter uma pressão mais alta. Não é que a gente deva induzir hipertensão para todos os doentes de uma forma indiscriminada, mas a gente tolera níveis pressóricos mais altos, e se o paciente evoluir com isquemia cerebral tardia, então esse paciente muitas vezes a gente induz hipertensão mesmo, né? Induz hipertensão com amina vasoativa para tentar reverter a clínica da isquemia cerebral tardia. Nesse segundo momento, essa hipertensão seria uma média de 180? Tem algum número também ou não? Não tem um número. Se o paciente ele tem, né, um quadro clínico que a gente atribui à isquemia cerebral tardia, então o paciente ele tem, por exemplo, um déficit focal súbito, né? A gente começa a aumentar paulatinamente a pressão. Então, 180 de sistólica, ver se o paciente melhora clinicamente, não melhorou 200, não melhorou 220, e a gente vai aumentando, obviamente, conforme a tolerância do paciente. Né? Lembrar que o paciente neurocrítico, né, o paciente neurológico agudo, a gente evita hipotensão a qualquer custo, né? Então, a gente tem as nossas metas pressóricas de hipertensão, mas tão ou mais importante do que isso é evitar que o paciente fique hipotenso a qualquer custo, né? Porque isso tem um impacto grande na viabilidade do tecido cerebral. Certo. Seguindo para a segunda pergunta, pensando numa intubação, paciente ainda na emergência, por exemplo, teve algum trauma, algo em relação a um paciente neurocrítico, tem alguma droga que é melhor para fazer na intubação desse paciente? Drogas de sedação propriamente dita? Que a gente tem feito bastante o etomidato, né? Por ser uma droga bastante cardioestável, né? Assim, outras drogas, por exemplo, Propofol. Propofol faz uma cardiodepressão importante, o paciente pode ficar bastante hipotenso. Então a gente tem utilizado mais o etomidato como droga preferencial, justamente por ter essa estabilidade hemodinâmica mais garantida, digamos assim. A gente, dentro do neurointensivismo, a gente é meio neurótico com algumas coisas. Então, hipotensão nunca, hipoxemia nunca, hiponatremia nunca. E pra gente, um sódio de 135 já é meio baixo, a gente já não gosta. Então, a gente tem muita atenção a episódios de hipotensão. E para uma sedação do paciente que está a longo prazo, né, depois da intubação, tem alguma droga que é melhor? Não tem nenhum estudo que compare as drogas, né, para sedação a longo prazo. A gente é baseado muito na terapia intensiva geral, a gente tenta evitar o uso de benzodiazepínicos, né, a gente utiliza bastante o Propofol nessas situações de sedação a longo prazo, porque o dente já está mais na mão, ele não vai ficar hipotenso, né, ele já está invadido, já está... e a gente tem a possibilidade de desligar o Propofol e fazer o exame neurológico. Justo, né? pela meia-vida dele, né? Pela meia-vida mais curta, exatamente. Não intoxica tanto também. Uma terceira pergunta, elas não estão muito numa ordem, então para quem está ouvindo acaba que vai mudando o nosso tema mais de uma vez, né? Perguntaram como manejar a trombose de seio venoso, se tem alguma coisa do tema específico. A trombose de seio venoso, ela é anticoagulação, né? Mesmo que o doente tenha hematoma intracraniano. Essa é a grande pegadinha da trombose de seio venoso, porque, em realidade, quando a trombose de seio evolui com o hematoma intracraniano, isso é por conta justamente do infarto venoso, do aumento da pressão venosa. Então, esse paciente ele está indicado a anticoagulação plena, ainda que ele tenha hematoma intracraniano, porque senão a gente não vai conseguir desobstruir a circulação venosa e não vai conseguir restabelecer o fluxo, e com isso esse hematoma ou edema cerebral eles podem se propagar. Legal, isso é um detalhe da prática que quem, quando ouve no primeiro momento, provavelmente vai contraindicar a anticoagulação, né? Sempre dá um medo, né? Sim, mas é o indicado. Certo. Pergunta em relação ao AVC isquêmico. Como que seria o manuseio nos primeiros momentos desse AVC isquêmico? O AVC isquêmico, ele também, né, ele tem guidelines já bastante estabelecidos. O tratamento do AVC isquêmico, principalmente trombólise e trombectomia, ele mudou muito nos últimos anos, né? Mas o manejo do AVC isquêmico na terapia intensiva, ele vai variar se o paciente ele fez trombólise venosa ou não. Né? Se o paciente foi submetido a trombólise venosa, a pressão máxima que a gente vai tolerar dentro de CTI é 180/105 milímetros de mercúrio. A gente não vai fazer antiplaquetários, nem
enoxaparina profilática, não vai fazer profilaxia farmacológica para trombose venosa nas primeiras 24 horas após a trombose, então a gente evita. E a gente evita também que esse paciente seja muito invadido após trombose venosa, né? Então, PAM, acesso venoso profundo, sonda vesical, a gente evita nas primeiras 24 horas. Evidentemente, né, se o paciente não ficar grave. Se o paciente ficar grave, aí a gente vai invadir, não tem jeito. Mas é só a gente ficar atento a essas questões pós-trombólise, monitorização neurológica intensiva, né? Então, o NIH tem que ser feito de 30 em 30 minutos nas primeiras 2 horas, depois, de 15 em 15 minutos nas primeiras 2 horas, depois de 30 em 30 minutos nas 4 horas subsequentes e depois de hora em hora, né? Completando 18 horas. Fazendo até uma ponte, ainda nessa pergunta, uma ponte até com o infarto, né? A trombólise para o AVC, se a gente fizer e não tiver uma resposta ideal, se tiver uma indicação de trombectomia, tem que esperar algum tempo? Pode fazer direto? Não, o paciente vai direto. Né? Uma pergunta que eu acho que é interessante até para explicar, tem muita recém-formada assistindo, né? Que é por que é escolhido o Alteplase, tendo outras escolhas? O Alteplase, em realidade, ela é a droga mais bem estudada, né? Até o momento. Tem tido muitos estudos mais recentes com a tecneteplase, né? Que seria uma opção. A Alteplase é a droga mais bem estudada, é a droga mais consolidada em termos de experiência, exatamente. Seguindo nas perguntas. O que não pode faltar numa prescrição do neurocrítico? Eu achei bastante genérico, né? Mas pensei, tentando colocar isso num cenário, né, dia a dia, pensando no AVC, por exemplo, e isquêmico, que é uma coisa que é um pouco mais frequente. Olha, eu vou, não tem coisas que né, cada doença é diferente, mas eu vou falar alguns princípios gerais, né? Então, primeiro, a gente se preocupa muito com sódio, né? Então, o sódio de 135 para a gente já é meio baixo. Então, a gente não vai fazer soluções hipotônicas para esse doente, né? Via de regra, né? Óbvio que existem exceções, mas via de regra a gente não vai prescrever soluções hipotônicas. A gente vai prescrever salina para hidratação desse paciente. Lembrar sempre da profilaxia de trombose venosa profunda, seja ela mecânica ou farmacológica. A maioria dos pacientes a gente vai começar com a profilaxia mecânica, mas a gente muitas vezes espera muito tempo para começar uma terapia farmacológica, né? Uma profilaxia farmacológica. Então, por exemplo, o AVC isquêmico, 24 horas após a trombólise, a gente já pode começar. AVC hemorrágico, 24 a 48 horas após o ictus, a gente já pode começar uma terapia, uma profilaxia farmacológica. Então, a gente tem que lembrar de começar a profilaxia farmacológica mais recente, né? mais precocemente, exatamente. Anticonvulsivante. Estamos usando cada vez menos anticonvulsivante. Então, AVC isquêmico, se não tiver tido crise convulsiva, a gente não vai fazer anticonvulsivante profilático. Tá? AVC hemorrágico é debatível, né? A gente faz períodos curtos. Hemorragia subaracnoide também já tem feito períodos cada vez mais curtos. Traumatismo crânioencefálico, a gente só vai fazer profilaxia anticonvulsivante pelos primeiros 7 dias. Depois dos 7 dias, a gente pode suspender a profilaxia se o doente não tiver feito crise convulsiva. Então, lembrar desses pequenos detalhes da prescrição. Dentro dos anticonvulsivantes, tem algum que é de preferência? Algum que seja mais novo, que seja melhor? O que a gente tem utilizado, a gente ainda utiliza muito a fenitoína pelo fato dela ter uma apresentação venosa, né? Mas o valproato, por exemplo, tem uma apresentação venosa e tem um perfil, acho que de segurança melhor. E a gente, ultimamente, tem adquirido muita experiência com o levetiracetam, né? Que tem sido bastante usado, tem um perfil de segurança bastante interessante. Ele só não tem no Brasil a apresentação venosa, que é a apresentação oral. Tem que ser um paciente menos crítico, talvez. No paciente mais estável, sim. Seguindo, uma pergunta também farmacológica em relação à dupla antiagregação plaquetária no AVC isquêmico. O paciente está, por exemplo, pós-angioplastia, está usando os dois antiagregantes, né? E tem que tirar tudo no primeiro momento. Como é que são essas condutas? Você quer dizer o quê? Tem que tirar a dupla antiagregação? Tem que tirar, se mantém...
No AVC isquêmico? Isso. Não, a princípio não. A dupla antiagregação está mais indicada em pacientes com AVC isquêmico lacunar, né? Ou AVC isquêmicos menores, né? Certo. Mas num primeiro momento não tem necessidade da suspensão da antiagregação. Pode manter. Sim. Legal. Falando da próxima droga, que seria o nimodipino. Quando que ele é usado? Se na HSA também ele ainda se usa com muita frequência? A nimodipina ela é usada basicamente na hemorragia subaracnoideia não traumática. Ela não é usada na hemorragia subaracnoideia traumática, ela é da não traumática e ela deve ser utilizada nos primeiros 21 dias pós-HSA na dose de 60 mg de 4 em 4 horas por via oral. Tá? Por quê? Porque ela é a única droga, ela não previne o vasoespasmo, ela previne a isquemia cerebral tardia. Então ela é a única droga efetivamente neuroprotetora que a gente consegue utilizar na hemorragia subaracnoide. Certo. Ainda nessa pergunta, foi uma dúvida até minha, aproveitando o momento, em relação ao nimodipino, ele é para o não traumático. Qualquer hemorragia subaracnoide não traumática, digo literalmente trauma, teria indicação não só rompimento de aneurisma, nem nada do tipo? Sim, exatamente. Não traumático pode ser rompimento de aneurisma, malformação arteriovenosa, dissecção arterial eventualmente, tem indicação de fazer nimodipina, porque a gente não faz no trauma. Legal. A próxima, voltando ao anticonvulsivante. Deve-se fazer profilático no AVE hemorrágico? Você até respondeu, né? Falou que é controverso, tem equipes que fazem, tem equipes que não fazem, né? Mas a tendência é fazer cada vez menos, cada vez por menos tempo, sim. A próxima, a gente também já entrou no tema, a trombose do seio venoso com uma complicação hemorrágica. Mantém o anticoagulante ou não mantém? Deve manter. Deve continuar a anticoagulação, sim. Legal. Como diferenciar o status epilético? Espera aqui. Não, esse aqui ficou do outro. Quando pedir e como pedir o líquor do paciente neurocrítico? Então, evidentemente a gente vai pedir o líquor sempre que a gente tiver uma suspeita de uma infecção do sistema nervoso central, né? Quando a gente tem essa suspeita, quando o paciente ele vem da comunidade, ele é um pouco mais fácil da gente tomar essa decisão, porque o doente geralmente tem uma história que aponta para uma infecção do sistema nervoso central. O que é mais difícil, na minha opinião, é o paciente pós-operatório neurocirúrgico, né? O paciente ele vai operar um tumor, enfim, e aí um tempo depois ele evolui com febre, você não sabe exatamente de onde está vindo aquela febre, se é pulmão, se é catéter, ou o paciente com hemorragia subaracnoide que tem sangue intraventricular, você coleta um líquor, e aí você tem, por exemplo, um aumento de leucócitos no líquor, você não sabe se é uma meningite bacteriana pós-operatória ou uma meningite química, simplesmente por conta da irritação, né, do sangue dentro do sistema ventricular. Então, esses casos que eu acho que são particularmente desafiadores. Que gera dúvida, né? E gera muita dúvida. Como que a gente faz esse pedido? São pedidos básicos em relação à bioquímica do próprio líquor? Por exemplo, pensando em infecção, a gente procura algum germe específico? Então, não, são pedidos básicos, né? A gente vai pedir citometria, glicose, proteína, né? Esse é o básico que a gente vai lactato, pode ajudar a gente, principalmente nos casos de meningite pós-operatória. Uma dica que eu dou é a seguinte, principalmente paciente internado, né, em pós-operatório ou com hemorragia subaracnoide. Sempre que você for pedir o líquor, peça para fazer uma glicemia capilar, mais ou menos junto da hora da punção. Por quê? Porque uma coisa é você ter um líquor com 50 de glicose e o paciente estava com uma glicemia de 80, né? Outra coisa é o paciente ter 50 de glicose e o paciente está com uma glicemia de 300. Né? Quando a gente faz a relação da glicose no líquor sobre a glicose sérica, né, se eu tiver uma glicose no líquor muito menor do que a glicose sérica, isso é um indicativo de infecção. Sim. Mas para isso eu tenho que saber mais ou menos qual era a glicose também, sérica naquele momento. Se não pega da rotina, horas e horas depois a gente perde parâmetro. Exatamente. Né? Legal. Estamos nas últimas perguntas. A gente foi responder a do líquor. Acabando as perguntas próximas aqui. Vamos ver se alguém tiver alguma pergunta da plateia propriamente dita, né? Manda pra gente. O Rodrigão tá de olho aqui no backstage aqui nas perguntas.
voltando a temas que a gente conversou, né? Em relação à hemorragia subaracnoide, tem algum protocolo que a gente deve seguir? Alguma coisa além do que a gente conversou em relação ao nimodipina? Alguma coisa interessante da prática? Não, a nimodipina é isso mesmo que eu falei, a gente mantém, né, por 21 dias. A gente tenta ao máximo não suspender a nimodipina, né, mesmo que o paciente faça hipotensão, a gente tenta ao máximo manter as doses da nimodipina, porque como eu falei, ela é uma droga, ela é a única droga neuroprotetora, né, sabidamente neuroprotetora que a gente tem. A hemorragia subaracnoide, ela é sempre, né, na maioria das vezes ela vai ser melhor conduzida num grande centro, num centro que tem volume e expertise, né, para conduzir esses doentes, primeiro porque você tem que ocluir rapidamente o aneurisma. Então o doente ele tem que ter rapidamente acesso a um serviço com neurocirurgia que possa clipar ou embolizar esse aneurisma. Então se você estiver no hospital que tenha menor porte, menos recursos, tente o mais rapidamente possível encaminhar esse doente para um centro de referência, né, que vai ter material e as equipes, para poder fazer exatamente, a conduta certa, né? Exatamente. Buscando temas específicos, né? Falando de meningite, desde o início, propriamente uma infecção, falando principalmente das bacterianas, que são, por exemplo, que mais tem na prática e mais propriamente tem questões, né, para debater. Em relação à antibiótico terapia, você faz de alguma, por exemplo, tem as questões de diferença na literatura americana com o que a gente teria no Brasil, né, em relação ao antibiótico. Qual que você usa de rotina? O que a gente usa de rotina para meningite comunitária, né, pensando aí em pneumococos, hemófilos e meningo, é a ceftriaxona mesmo, na dose de 2 gramas IV de 12 em 12 horas. Né? Lembrar que é uma dose maior, né, do que a gente costuma habituar, justamente porque é uma infecção do sistema nervoso central. Pacientes acima de 50 anos, a gente tem que associar ampicilina ao esquema, pensando aí na cobertura de listéria. Lembrar que a gente não tem tanto pneumococo resistente, então, né, essa é uma grande diferença, por exemplo, dos guidelines americanos, que eles recomendam a associação de vancomicina. No começo a gente não tem essa recomendação aqui no Brasil. Né? Então é basicamente ceftriaxona em 2 gramas EV de 12 em 12. Essa é uma pergunta interessante até para estimular a fazer realmente a ceftriaxona sozinha, né? Que muitas das vezes a gente vê entrando a vanco de forma mais prevalente até do que na literatura era preconizado, né? E só um parênteses, eu acho que na meningite o essencial é a gente saber que se a gente suspeitou de meningite, a gente tem que fazer o antibiótico o mais rápido possível, né? Então a gente não vai atrasar o início do antibiótico para coletar culturas, a gente não vai atrasar o início do antibiótico para coletar o líquor. Né? A gente começa o antibiótico e paralelamente a isso, né? Exatamente, solicita os exames diagnósticos. Uma das questões também de meningite em relação ao corticoide. Se entra o corticoide venoso e quando entrar, você... O corticoide ele tem que entrar antes ou no máximo concomitante à primeira dose de antibiótico. Tá? Então dexametasona 10 miligramas. E ele vai continuar, se não me engano, por 4 dias, a dexametasona. Então, lembrar de sempre fazer antes ou, no máximo, ao mesmo tempo que a primeira dose de antibiótico. E lembrar que é uma das únicas indicações de corticoide no neurointensivismo, né? Porque a gente vai estudando, não tem muita coisa, né? Não, assim, o pessoal faz corticoide para tudo, mas, em verdade, corticoide é para meningite comunitária, meningite tuberculosa, eventualmente abscessos cerebrais. A gente tem pouca indicação de corticoide dentro do neurointensivismo. Tem 2 perguntas. Tem 2 perguntas? Faz as perguntas, então. Tá. Então, Tadeu Santos fez 2 perguntas. A primeira pergunta que ele fez é que na indisponibilidade do líquor, numa situação de meningite, inicia ceftriaxona junto com a ciclovir ou introduz a ciclovir em outro momento? Eu acho, se você não tiver condições de coletar um líquor e se houver uma suspeita, né, nem uma suspeita forte, né, mas uma suspeita que o paciente realmente possa ter uma encefalite herpética, eu, na dúvida, eu faria os 2. Faria o ceftriaxona associado à ciclovir, né, e aí tentaria correr atrás do diagnóstico. Sim. Segunda pergunta também do Tadeu, ele perguntou como usar o valproato na emergência. Ele substitui a fenitoína? Ele pode ser usado como substituto da fenitoína. Isso, inclusive, já está em alguns guidelines.
Tá? Ele pode ser, pode ser usado como substituição. Entendi. Legal. Se tiver mais pergunta, vai mandando pra gente que a gente está respondendo por temas, né? Aí, voltando à meningite. Meningite não sendo propriamente bactéria, né? A gente faz de qualquer forma, no primeiro momento, o antibiótico como protocolo, tendo um líquor sem sinais de bactéria, propriamente dito, consumo de glicose, por aí vai. Como é que a gente procede essa investigação? Então, né, se o doente ele chega com quadro clínico sugestivo de meningite bacteriana, eu vou começar o antibiótico e vou proceder aos exames diagnósticos. Opa, sim. Então, e a gente vai proceder aos exames diagnósticos. Caso na propedêutica, né, no líquor, a gente perceba que é uma outra entidade, né, aí a gente vai trocar a antibiótico terapia de acordo. Então, o paciente ele realmente tem um quadro clínico mais suspeito de encefalite, o líquor é mais sugestivo de uma etiologia viral. Aí você vai adequando de acordo com a situação, né? Exatamente. Partindo para um próximo tema em relação a um cenário de neurocirurgia, um paciente crítico também. Pensando na pressão intracraniana, PIC, tem alguma meta para a gente numérica, alguma coisa do dia a dia em relação ao posicionamento? Então, a PIC, né, o último guideline do Brain Trauma Foundation, recomenda que a gente trate a pressão intracraniana quando ela exceder 22 milímetros de mercúrio. Tá? Antigamente era 20, agora é 22, acho que não faz tanta diferença entre 20 e 22, mas por guideline a gente deve abordar acima de 22 milímetros de mercúrio, né? Eu acho que a PIC ela tem algumas pegadinhas no seguinte sentido, né? Às vezes a gente coloca o catéter de PIC, né? A gente pede no neurocirurgião colocar o catéter de PIC e relaxa com o exame físico neurológico. E a gente não pode relaxar com o exame físico neurológico, né? O doente ele tem que continuar sendo monitorizado do ponto de vista de exame clínico. Por quê? Sim. Porque a monitorização da PIC tem limitações. Por exemplo, lesões temporais, hematomas temporais, por exemplo, você pode ter uma herniação temporal, uma herniação de uncus, e sem aumento da PIC, porque em realidade você tem um aumento ali da pressão regional. Sim. Lembrar que a PIC ela é muito boa para aumentos de pressão intracraniana globais. Às vezes você tem hematomas localizados e que o catéter de PIC ele não vai conseguir diagnosticar exatamente essa pressão intracraniana tão bem. Lesões de fossa posterior, o paciente ele tem um hematoma cerebelar, por exemplo. Esse hematoma vai expandir, vai fazer edema, pode comprimir o tronco encefálico, o doente hernia e morre com a PIC normal. Com a PIC normal, né? Então lembrar sempre, né? Colocar o catéter de PIC não quer dizer que eu estou isento de examinar o meu doente, muito pelo contrário, né? Quanto mais grave o doente, mais frequentemente eu tenho que examiná-lo. Bem interessante. Tem algum posicionamento correto para ver essa PIC em relação a grau da própria cama, alguma coisa assim? Em realidade, o transdutor da PIC tem que estar nivelado no meato auditivo, né? Então, esse é o posicionamento correto. Tá? Ainda falando de PIC, numa situação que a PIC está elevada, foi a 30, por exemplo, e a gente chama o neurocirurgião, mas ele não vai chegar na hora para tentar, por exemplo, se tiver que reabordar, alguma coisa assim. Pensando em formas de suporte de resgate. Tem alguma coisa medicamentosa? Manitol, cloreto de sódio? O doente ele já está monitorizado com a PIC. Está com a PIC. Então, se o doente já está monitorizado com a PIC, a gente primeiro começa o tratamento clínico sempre, né? Então, existem os tratamentos que a gente diz que são gerais, que todo doente que tem hipertensão intracraniana ou está em risco de hipertensão intracraniana deve receber. Então, sedação, analgesia, a cabeça centrada, a cabeceira elevada a 30 graus, todos são tipos de tratamento que a gente faz para todos os doentes. Se ainda assim o paciente evolui com crise de hipertensão intracraniana, a gente vai fazer a terapia de primeiro nível, digamos assim, que aí é ou o manitol ou a salina hipertônica. Certo. O manitol a gente vai fazer na dose de 1 grama por quilo por dose, tá? E a salina hipertônica a gente geralmente faz ampola de NaCl, tem várias soluções, sim, mas a gente geralmente faz ampola de NaCl a 20% na dose de 0,5 ml por quilo.
tá? E correr em 10 minutos. Lembrar que o manitol ele pode ser feito por acesso periférico, enquanto o NSL não. Ele só pode ser feito em acesso profundo. Né? Se o paciente, apesar do manitol, apesar da salina hipertônica, continua fazendo crise de hipertensão intracraniana, então a gente vai para o tratamento de segunda linha, que aí a gente vai considerar craniectomia descompressiva ou hipotermia terapêutica ou como a barbitura. Legal. Muito mais do que respondida a pergunta, obrigado. Ainda no cenário neurocirúrgico propriamente dito. Em relação, por exemplo, a uma craniectomia, uma dúvida que eu vi durante muito tempo nas mídias, não é nenhuma pergunta propriamente nem de perto do especialista. Hoje em dia, após essa craniectomia, tem algum reservatório, algum lugar que se guarda? Ou pode guardar na cavidade abdominal, por exemplo, falando do osso propriamente dito? Pode fazer várias coisas. Você pode guardar na cavidade abdominal para depois reimplantar. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um banco de ossos no INTO, que a gente pode enviar esse crânio, né, esse pedaço de osso para esse banco de ossos, ele vai ser preservado, né, e depois pode ser reimplantado. Ou tem até assim, alguns serviços que descartam, né, esse pedaço de osso e na hora de reimplantar, reimplanta uma prótese, né, que obviamente é muito mais caro, mas isso também pode ser feito. E acaba sendo mais seguro, né, tendo essa opção também. Do ponto de vista de infecção, sim. Com certeza. Acaba sendo melhor, né. Pensando em algum tema, tem alguma pergunta por aí? Marlon tinha perguntado se você achava que era possível no Rio de Janeiro termos centros de referência de atuação em AVE. Eu não sei. Eu acho que a gente deveria ter centros de referência públicos, né? Privados a gente tem, mas centros de referências públicos de atuação em AVC, a gente no Brasil, por exemplo, a gente tem o Rio Grande do Sul, é um estado que é super organizado no tratamento AVC isquêmico, então o paciente ele é identificado, ele já é encaminhado para centro de referência para realização de trombólise, trombectomia. A gente tem Fortaleza, a gente tem um hospital que é super referenciado, são super experientes em trombólise, então acho que não tem porquê aqui no Rio a gente não ter um centro público para referência de tratamento de AVA. E é uma doença que é muito prevalente, né? Mas não tem pouca visibilidade, talvez, tem algum tema difícil, né? Depende de muita coisa. Seguindo em relação agora à parte neurológica, né? Tem alguma coisa propriamente não cirúrgica, além do AVC, hemorragia subaracnoide, que você vê com muita frequência na sua terapia intensiva? Você teria que dar alguma dica prática para quem está assistindo pra gente, alguma coisa que a gente não tenha falado? Eu acho que o doente neurocrítico, primeiro, ele não pode ser negligenciado, né? Ele, infelizmente, ainda é negligenciado. Então, por exemplo, lá o paciente com AVC isquêmico. Poxa, no meu serviço não tem trombólise nem trombectomia. Então, esse paciente, né, a pessoa fica mais desanimada, digamos assim. Em realidade, tem muita coisa que a gente pode fazer pelo paciente, mesmo que a gente não tenha terapias específicas. Então, manter a pressão arterial do paciente adequada, evitar distúrbios de sódio, evitar distúrbios de glicemia, manter o paciente bem oxigenado, são coisas que são bastante básicas e que a gente muitas vezes negligencia, mas que fazem a diferença no desfecho funcional e eventualmente até na mortalidade do doente, né? Então a primeira coisa, eu acho que o paciente neurointensivo ele não deve ser negligenciado. E segundo, assim que for possível, se tiver um paciente com esse perfil no seu serviço, e seu serviço não dispõe, né, da expertise, não dispõe das equipes, esses pacientes devem ser referenciados para hospitais maiores. Isso a gente já sabe, paciente que é internado numa neurointensiva, paciente que está no hospital com maior volume de casos, eles geralmente têm um melhor prognóstico. Certo. Falando desse cuidado ainda, em relação aos distúrbios do sódio, como é que você costuma fazer a reposição no seu serviço em relação à hiponatremia propriamente dita? Não, a gente faz a reposição de forma, assim, se for uma hiponatremia normal, digamos assim, né, sem uma causa específica, a gente vai fazer a reposição também normalmente, né? O que a gente tem muito são os distúrbios, por exemplo, diabetes insípidos, a gente muitas vezes vê síndrome perdedora de sal, né, o paciente fica hipovolêmico e hiponatrêmico. Não tem uma receita de bolo, né? O que a gente tem que fazer é ficar muito atento à diurese e tentar repor
né, volemia e sódio desses pacientes de uma forma muito minuciosa. Às vezes a gente lança a mão do Florinef, né, da fluorocortisona, para tentar poupar o sódio desses pacientes, principalmente que estão fazendo síndrome perdedora de sal, mas eu acho que é basicamente a gente ficar de olho em monitorização intensiva do sódio, né, dosar o sódio várias vezes por dia. Pensando ainda na hiponatremia, se você fazendo a solução hipertônica 3%, você acaba avaliando esse valor de sódio de hora em hora, tem algum determinado tempo para a gente passar para eles em relação à reavaliação? Eu acho que no início, a avaliação de sódio de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. Certo. Né? Nessa fase mais aguda. Depois, à medida que o sódio for estabilizando, você pode ir espaçando. Falando do cuidado, a temperatura desse paciente faz muita diferença? Faz muita diferença. O doente não pode fazer febre, ele tem que ficar normotérmico, assim, né? De uma forma geral. E lembrar sempre que a temperatura que a gente monitoriza é a temperatura central. Então, não vale termômetro axilar. Tem que ser ou termômetro esofagiano, ou às vezes de mensuração de temperatura vesical, ou eventualmente até do próprio catéter de artéria pulmonar. Sim. Né? Ou cerebral, né? Se o doente tiver com uma PIC. Podendo, é melhor ainda. Né? Sim. Falando da temperatura, o Thermogard, que seria uma forma de reduzir essa temperatura, você vê muito usado na prática, ele é difícil de manusear, Não, os devices para a indução de hipotermia, eles são, de uma forma geral, eles são bastante fáceis de se manusear e eles conseguem induzir e manter a hipotermia de uma forma muito satisfatória. O grande problema é que a gente não tem, né, em todos os serviços. Então, na maioria dos serviços, o que a gente faz é induzir hipotermia com sono gelado, a 4 graus, e manter com a manta térmica, né, manta térmica de centro cirúrgico. Isso dá mais trabalho, né, a gente tem que ficar mais em cima do doente para tentar fazer a manutenção da hipotermia. Essas manobras de hipotermia num paciente que tem uma hipertermia refratária pode ser usado? Acaba tendo benefício? Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que diferenciar. Todos os pacientes neurocríticos têm que ficar normotérmicos, né? Então, ali em 36 e 37 graus Celsius de temperatura central. A gente não pode deixar esse doente fazer febre. Então, a gente tem que monitorizar de perto, fazer antipirético regular. Isso são para todos. Existe o subgrupo de pacientes que vai precisar realmente de hipotermia terapêutica. E aí a gente, né, vai baixar a temperatura central para 35 ou 34 graus Celsius. Certo. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa distinção. Né? Falando de temperatura, uma das indicações dessa hipotermia seria o pós-PCR, né? O pós-parada cardíaca. Hoje em dia, você vendo a realidade do Rio de Janeiro, você vê que isso é feito, tem só poucos serviços que fazem, é acessível? Não, são muito poucos os serviços que fazem. Na maioria são serviços privados, mas infelizmente no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, a gente ainda não criou a cultura da hipotermia terapêutica pós-parada. Certo. Isso é um ponto negativo, né? Sim, coisa ruim. Infelizmente. Mudando ainda no cuidar, né? Glicemia, tem alguma meta ou é como qualquer paciente na terapia intensiva? Entre 120 e 180 miligramas por decilitro tá de bom tamanho. Fechando o cenário neurocrítico, mas para fechar um raciocínio, né? A reabilitação desse paciente tem algum passo a passo, como qualquer paciente de terapia intensiva, ele faz uma fisioterapia, faz fisioterapia motora, respiratória? Sim, a reabilitação vai começar dentro do CTI, né? Então, reduzindo a sedação dos pacientes, caso, né, a gente possa, né, o doente não seja hipertensão intracraniana, em estados epilépticos, reduzir a sedação, mobilização precoce, deixar o paciente interagir com os familiares o máximo possível, tudo isso faz parte da reabilitação do paciente neurocrítico, né? Ter um serviço de fisioterapia, de fonoaudiologia especializados é bastante importante para auxiliar na recuperação desses pacientes. Então a gente acabou fechando o raciocínio do cuidado, da reabilitação, né? Voltando a temas mais pontuais, né? Foi um tema que a gente acabou, não perguntei para você, em relação às neoplasias do sistema nervoso central. Uhum. Pensando em um cenário, né,
tanto tumor primário quanto metástase, que tenha tido alguma compressão, se tem condutas não cirúrgicas para fazer da parte clínica para tentar otimizar esse paciente, melhorar aí é basicamente corticoide, né? Se for uma questão compressiva com edema cerebral, aí nesse caso o corticoide está super bem indicado, né? Para o tratamento do edema cerebral associado ao tumor cerebral, porque é um edema basicamente vasogênico. E, enfim, e aí você pode fazer as manobras de hipertensão intracraniana, manitol, salina. Também pode, né? Fazer nesse cenário? Nesse cenário de edema cerebral associado ao tumor, sim. Você pode tentar jogar o sódio um pouquinho mais para o alto, né, para tentar reduzir um pouco o edema cerebral. Mas isso configura uma urgência cirúrgica, né? Na verdade, o tumor ele tem que ser ressecado o mais rapidamente possível. Certo. Perguntando de novo, tem alguma pergunta pra gente? O Marlon fez uma outra pergunta, qual a incidência, imagino que ele queria saber que frequência um paciente que tem um AVE isquêmico tem um segundo AVE isquêmico, você vê isso, assim? Dentro da mesma internação é difícil, não vou saber dizer um número especificamente, mas dentro da mesma internação é incomum disso acontecer. Né? A questão do tratamento é mais para reduzir a incidência do AVC isquêmico a longo prazo. Entendi. Certo. Aproveitando a pergunta do Marlon, falando do AVC isquêmico, uma das causas de AVC isquêmico, pensando, por exemplo, em cardio, que a gente fala bastante na página, pensando em fibrilação atrial, né, que a gente teria que anticoagular e por aí vai. Tem algum momento que a gente contraindica essa anticoagulação da FA por algum problema central, que não seja hemorrágico, alguma coisa particular? O AVC isquêmico, né, a gente geralmente espera um tempo, né, para voltar a fazer anticoagulação plena. Quanto tempo? Né? Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. Então não tem assim pelo menos no meu conhecimento, não tem um estudo que diga, olha, depois de tantos dias você já pode começar a anticoagular. O que a gente tem mais é a opinião de experts. Tem uma opinião, um guideline da Sociedade Europeia de AVC que eu achei bastante interessante, que eles falam da regra de 1, 3, 6 e 12, que é o seguinte, vocês podem esperar um dia para anticoagular o paciente que teve um AIT, 3 dias o infarto lacunar, 6 dias o paciente com AVC isquêmico pequeno e 12 a 14 dias o paciente com AVC isquêmico maior. Então eles dão mais ou menos esse tipo de orientação para você ter uma base, norte, né? Ter um norte pelo menos de quanto tempo você tem que esperar para retornar à anticoagulação plena. Legal. Acaba sendo gradativo também de acordo com o tamanho, sendo transitório ou não, né? Exatamente. Pensando, eu acho que eu consegui todas as minhas perguntas, pensei em tudo possível. Tem mais algum tema que você acha que a gente não abordou? Não, que eu agora pensando, acho que é por aí. É por aqui, né? Uhum. Se tiver mais alguma, a gente responde. Tem mais um. Também do Marlon, ele perguntou se você observou aumento da incidência de AVE isquêmico durante a pandemia de Covid. Não, a gente observou uma quantidade relativamente grande de casos de AVC intra-hospitalar, né? Provavelmente ligado, né, às complicações trombóticas da Covid, mas assim, eu não percebi um aumento da incidência de AVC que chegava pra gente, simplesmente que não chegava, né? A gente estava com todos os nossos leitos de emergência CTI ocupados por Covid. O que aconteceu com os doentes com AVC isquêmico eu não sei dizer, provavelmente ficaram em casa, né? Mas assim, nos pacientes de Covid a gente percebeu que um percentual razoável deles evoluía com complicações trombóticas, entre elas o AVC isquêmico. O Marlon fez pergunta, toda vez que o Marlon faz pergunta eu penso em algum tema diferente, né? Falando até do post de hoje, que seria de morte encefálica. Perguntando do início da prática mesmo, né? Qualquer profissional pode fazer um diagnóstico de morte encefálica? Precisa ter alguma formação? Na realidade, pela nova legislação, você precisa ter uma formação, você precisa ter uma experiência e uma informação para o diagnóstico de morte encefálica, além do fato de você, se eu não me engano agora de cabeça, só poder ser um intensivista, um neurologista ou um neurocirurgião. Isso, acho que também tem emergencista. E o emergencista, exatamente. Mas você tem que ter feito um curso específico para o diagnóstico de morte encefálica, né? Tem alguma coisa que nesses anos mudou ou continua o mesmo protocolo da avaliação desses pacientes? O que mudou, assim, o que mais importante mudou
é a questão do intervalo de tempo, né, que antes eram 6 horas, agora você espera só 1 hora de intervalo entre os 2 exames neurológicos. E eu acho que uma coisa que mudou muito nos últimos anos e que fez toda a diferença, aí não foi exatamente no diagnóstico, mas foi na manutenção do potencial doador. Ah, certo, né? para poder manter O doador, né? Manter a viabilidade dos órgãos do doador até que se proceda a extração dos órgãos, né? Então isso é uma coisa que eu acho que foi um divisor de águas nessa questão da morte cefálica. Isso é uma das coisas mais importantes, né? Porque doar órgãos é doar vida, né? Então, apesar de ser um cenário crítico, um cenário muito triste, né? É importante lembrar que a gente tem que manter esse paciente vivo ainda, né? Pra gente poder curar, salvar outras pessoas, né? Fomos nossos 50 minutos, não batemos 1 hora hoje. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença com a gente. Acompanhe suas aulas no Medstream também, que é a nossa plataforma. Agradecer e com certeza todo mundo que assistiu gostou muito. Obrigada, eu que agradeço. O seu Instagram para o pessoal seguir. Deixa seu Instagram para quem quiser. E é isso. Obrigado. Tá certo, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Meu Instagram é doutora Cássia Rigg. A gente fala lá um pouquinho sobre as questões da medicina intensiva e eu também como você falou, dou aula também no curso Medstream. São todos convidados. Obrigado.